Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa falando do Ibovespa Futuro, que abriu a sexta-feira em alta. Já o dólar opera em queda nos primeiros negócios do dia. E o IBGE divulgou agora há pouco dados do desemprego no Brasil. A taxa de desocupação do trimestre encerrado em junho caiu para 8%, um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre passado. Na comparação com o ano anterior, o dado caiu 1,3 ponto percentual. Essa foi a menor taxa para um trimestre móvel encerrado em junho desde 2014. A possibilidade de o ex-ministro da Fazenda de Lula e de Dilma Rousseff, Guido Mantega, assumir a presidência da Vale está gerando temor no mercado. A apuração é do nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Hittner, e está em destaque no site da CNN. Acionistas privados rejeitam uma mudança antecipada no comando da mineradora e defendem que o atual CEO da empresa, Eduardo Bartolomeu, permaneça na empresa. O mandato dele termina em maio do ano que vem. Mas, segundo auxiliares diretos, o presidente Lula não quer esperar e deseja substituí-lo por Mantega. O ex-ministro tem 74 anos e está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargos na administração pública até 2030 por punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais. E por falar em Vale, a empresa divulgou ontem, após o fechamento do mercado, o balanço do segundo trimestre deste ano. A mineradora registrou lucro líquido de 892 milhões de dólares. O resultado representa uma queda de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. As ações da Vale caíram quase 2% e com a Petrobras ajudaram a derrubar o Ibovespa nesta quinta-feira. Além da preocupação com a possível chegada de Mantega ao comando da empresa, a queda nos preços do minério de ferro na China e em Singapura também influenciou no desempenho dos papéis. Outra grande empresa do setor de mineração divulgou o balanço hoje. A Uzi Minas teve lucro líquido de 287 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O valor é 73% menor do que o registrado pela empresa no ano passado. Lá fora, um dos destaques foi o McDonald's, que divulgou o balanço depois do fechamento do mercado de ontem. O lucro líquido da empresa no segundo semestre foi de 2,31 bilhões de dólares, uma alta de 94%. Já a fabricante de chips Intel apresentou lucro líquido de 1,48 bilhão de dólares. O resultado veio acima do esperado por analistas que previam prejuízo. Segundo a empresa, a recuperação veio com a melhora do mercado de computadores. Agora a gente fala das bolsas internacionais. Em Nova York, os índices futuros sobem, impulsionados pelo resultado da Intel no segundo trimestre. A empresa reverteu o prejuízo e teve lucro de 1,5 bilhão de dólares no período, como nós dissemos anteriormente. Por lá, os investidores seguem aguardando números de inflação que vão ser divulgados mais tarde. Na Europa, as bolsas operam perto da estabilidade. O dado de crescimento da Alemanha no primeiro trimestre decepcionou. A maior economia da zona do euro teve crescimento zero no período, ficou estagnada em relação ao trimestre anterior. Na Ásia, as bolsas fecharam sem uma direção única. O Banco Central do Japão manteve a taxa de juros do país inalterada. Lá, os juros estão em menos 0,1%. Essa manutenção já era prevista pelo mercado. O BC japonês também anunciou que vai flexibilizar a política de controle da curva de rendimentos dos títulos do governo. A inflação no país continua acima da meta de 2%. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A Muriel Porfiro volta ao 12h25 com todas as atualizações do mercado de hoje.